tudo bem com vocês? Hoje estou de abelhinha. E aí, gente, como vocês estão? Aí, vamos esperar o pessoal chegando, né? E eu consegui... Cadê o título? Eu tinha colocado um título? Ah, tá lá em cima, olha, agora eu consegui, agora eu aprendi a botar título, olha que maravilha. Aprendi a botar o título, então, o nosso tema de hoje... Você sabe como foi a sua infância? Por que eu devo saber disso? Esse é o nosso tema de hoje e essa pergunta, né? E aí eu vou tocar em todos os aspectos desse assunto, tá? Convido vocês para ficarem até o final aí comigo. Mas vamos tocar no assunto até para não fazer uma live muito longa hoje, tá? Uma poção mágica de Gabi. O que eu posso adiantar para vocês é que em breve eu vou ter aí umas novidades, tá? Eu tô sempre estudando, sempre me aprimorando aí, trazendo novas técnicas e novos aprendizados mesmo. E uma coisa que eu observo muito, uma das coisas que as pessoas gostam muito do imediatismo, né? Que é aquela coisa muito rápida, né? Mas enfim, isso é tema para outro momento, tá? Hoje a gente vai falar sobre isso. Você sabe como foi a sua infância? E aí, assim, dois pontos. Muitas vezes as pessoas não sabem, tá? Olá, bem-vinda, Nath. Muitas vezes as pessoas não sabem como foi a infância e fazem questão de não saber, inclusive, tá? Então, isso é um primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, tá? Mas eu vou falar basicamente de 4 pontos relacionados a esse assunto de que dos motivos e dos porquês de você saber aí o que aconteceu na tua infância. E aí a gente vai escutar com muita facilidade as pessoas do tipo assim, mas eu não tô afim de saber o que aconteceu na minha infância. Esta fala, esse tipo de sensação mostra que alguma coisa de fato aconteceu ali. Porque se você tá fugindo daquilo, se você não quer saber, se você não quer olhar para aquilo ali, é porque alguma coisa tem por trás disso, certo? Então, quando você quer fugir de um determinado assunto, é por isso, você tá fugindo de algo. Então, vamos lá. O que aconteceu na minha infância? Por que eu devo saber sobre a minha infância? Oi, Fê, tudo bom? Se você quer saber isso, né, o que você fez ou não quer saber, possivelmente o teu inconsciente trouxe alguma coisa, né, que te colocou numa condição e numa posição, oi Sônia, numa posição de ficar bem distante daquilo ali, porque possivelmente tem o quê, gente? Um trauma, tá? Não vou entrar nos níveis de trauma, né? Hoje podemos falar um pouquinho, eu falei no iniciozinho que eu vou tocar em 4 pontos, hoje eu consegui colocar o título, tá aqui em cima, mas eu já tinha anunciado no meu feed. Então, assim, quando a gente fala, né, então relacionado a essa questão de infância, é bastante delicado, gente. Mas vamos lá. Primeiro ponto, tá? Que hoje eu quero fazer uma poção mágica de Gabi mais rápido, tá? Mas eu quero te trazer pontos, gente, para vocês refletirem. Então, primeiro ponto, né? Eu com as minhas abelhinhas, que a gente vai pensar sobre por que saber da infância. Clareza. Ai, Gabriele, clareza, óbvio, né? Muito óbvio que tu tá falando. Tá bom, mas por que eu preciso ter clareza da minha infância? Porque na medida que você tem coragem, até ontem, né, eu falei de coragem pro perdão e tal, mas vamos lá, tem coragem de chegar ali, de você ir de encontro com a tua infância, tentar buscar questões. Eu vejo pessoas falarem que tem a infância apagada, não lembram de nada, tá? Eu fiz um YouTube, um vídeo que ficou um vídeo com toda a minha história, mas com toda a minha história falando dos traumas que eu sei, que eu na minha caminhada pessoal, terapêutica, que eu descobri e tudo mais. E por que a infância apagada? Eu sempre tive a minha infância apagada, eu tenho flashes de momentos da minha infância, mas eu não sei contar toda assim, né? Detalhes. Por quê? Porque eu tive traumas ali, aí vocês vão ter que buscar lá no meu vídeo do YouTube. Eu convido vocês para irem lá no meu canal, onde eu tenho esse vídeo que fala de toda essa trajetória, tá? Então, quando a gente fala do primeiro ponto, que é o que a gente tá falando, tá? Sobre ter clareza
da infância, né? No momento que eu consigo ver de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente, coisas que aconteceram lá, me ajuda a chegar nesses bloqueios, nesses traumas que aconteceram lá. Aí vocês podem virar para mim e me dizer assim, tá, Gabriele, mas eu não quero chegar nos traumas e nos bloqueios, que aliás é o que o teu inconsciente não quer mesmo, gente. O inconsciente da gente, que é 95%, sabe aquela foto do iceberg? 95% do teu inconsciente, ele representa e determina os 5% da tua consciência. Só que se você conseguir acessar esses 95%, não, é o contrário. Se você conseguir, com 5% só de consciência que você tem, se você conseguir virar uma chave na tua consciência, aqui em cima, tu consegue chegar rapidinho aqui. Então, tu tem, na verdade, é inversamente proporcional, porque tu tem nas tuas mãos um poder de, com apenas 5% de consciência, sabe aquela coisa que a gente fala? Despertar de consciência, expansão de consciência, tipo assim, puxa, vai falar um palavrão, puxa vida, caiu uma ficha. Tá, essa ficha que caiu abriu um portal, digamos assim, no teu consciente que te fez chegar lá no inconsciente. Então, voltando, quando eu falo em ter clareza sobre o que aconteceu na tua infância, e aí a gente sabe que tem ali traumas, bloqueios, tá? Gente, pode ser do grau mais complexo até uma coisa mais simples, entre aspas. Mas nada é simples se a gente for ver. Porque se aquilo ali tá emperrando a tua vida hoje, se tu tá com uma vida independente da área da tua vida, que aquilo ali tá atrapalhando, poxa, eu preciso ter clareza disso, eu preciso entender o que é isso, eu preciso saber que trauma é esse, o que aconteceu lá. Que aí, que eu falei que não vou entrar muito, mas digamos que já acontece muito tranquilamente em consulta, tá? Terapêutica, de a gente chegar e buscar questões da pessoa e achar abuso sexual, não só sexual, mas abuso moral mesmo, questões assim. E aí? Aí hoje a pessoa tá com um monte de coisa emperrada na vida, não se acha merecedora, não se acha digna, né? Tem problemas de relacionamentos, etc e tal. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa lá. E aí a gente às vezes precisa ver, entender, acolher isso, tá? Que essa pergunta que eu botei de título, ela é desafiadora, porque, como eu disse atrás, lá há pouco, tem gente que vai virar e vai dizer, eu não quero saber, né? E esse não querer saber já saiba que é os teus 95% do teu inconsciente ali batendo e dizendo, gritando, para, eu não quero que tu descubra nada, tá? Gente, enquanto eu tô falando, se vocês quiserem contribuindo com alguma coisa, porque às vezes assim, pensa o seguinte, às vezes numa live aí tu tá escutando alguma questão que eu tô trazendo e tal, te cai uma ficha, te dá algum insight, gente. Isso já é um ponto que já começa a virar a chave da fechadura para te dar uma mudança de consciência, tá? Então, o simples fato de você escutar, oi, Kali, o simples fato de tu escutar alguma coisa que nossa, não tinha pensado nisso e não sei o que, pum, já te dá uma baita mudança disso. Bom, vamos lá. Segundo ponto, né, que vou falar de 4 pontos para vocês. Vamos entrar no segundo ponto. Então, relacionado até um pouco que eu já falei, de que assim, saber sobre a minha infância, ponto de interrogação, mas eu não quero saber, tá? Então, aí vem um segundo ponto que não necessariamente eu queira saber e não necessariamente eu precise saber. Ah, Gabriele, mas aí tu já tá te contradizendo, porque tu acabou de dizer no ponto 1 que tu já acabou de dizer no outro ponto 1 que acessar as memórias, as questões da infância para ter clareza, tá? E aí no segundo ponto tu vem e fala que não necessariamente tu precisa acessar, né? Então como assim, Gabriela? Eu não estou te entendendo, eu vou explicar. Olha só, tá bom, você não necessariamente precisa saber de detalhes muitas vezes. Você não necessariamente precisa e vai de encontro, né? Com alguns detalhes, com algumas profundezas, né?
E eu sempre digo assim, gente, vai achar algum trauma, vai achar alguma questão que de repente nem foi um grande trauma e tal. Só que a gente não pode julgar, entre aspas, a dor do outro. Porque se pra você toma aquilo como doído, como dolorido, aquilo ali é importante, aquilo ali é grandioso, porque para aquela pessoa está doendo. Para aquela pessoa impede que ela continue subindo o degrau, caminhando, seja como for você quiser dizer, ou seja, que a tua vida ande. Qual é o intuito no final das contas de tudo isso quando a gente pensa em processos terapêuticos? E cada vez mais eu tenho pensado em analisar, gente, as pessoas acham às vezes ainda que terapia para quem tem grandes problemas e quem é maluco, sei lá o quê. Gente, terapia é para te libertar. Problemas todos têm, problemas todos vão buscar. Então, ponto 2. Não necessariamente você precisa, então, saber sobre tudo da tua infância, de acordo com a pergunta do tema da nossa live de hoje, do nosso Poção Mágica de Gabi de hoje. Porém, que você pelo menos saiba o que gerou, aonde está a origem. Aonde está a origem de tudo que está acontecendo na minha vida hoje, tá? Então, por exemplo, está acontecendo um monte de problemas financeiros. Tá, então tem crença limitante de falta, de escassez, de falta. Por que o tema hoje é infância? Porque as coisas foram originadas ali, tá? Na primeira infância, tanto para Freud ou quanto para Jung, que já estende até 6 anos de idade, é um terreno biológico aberto, em que tudo está construindo relacionado à personalidade, vai sendo colocado nesse inconsciente para construir o adulto que depois é. E a gente tem um segundo ponto, que esta criança ela está sofrendo influência de papai e mamãe. Mamãe e papai, na verdade, porque essa é a ordem. Por quê? De acordo com os estudos da medicina egípcia, então até 7 anos de idade mamãe e depois até 7,5, 7 até 14,5 papai. Significa que tudo que acontece com o papai e com a mamãe dessa criança tá vindo por frequência eletromagnética para a criança, por ressonância, tá? Vamos lá? Por ressonância. Então, quando eu tô falando de infância, essa criança, ela tá captando muito da mamãe, que ainda é esses primeiros 6 anos de idade, vamos ir já direto aos 6, 7 anos, tá? Mamãe. Então, tudo que tá acontecendo nessa mãe, se essa mãe tá equilibrada emocionalmente, se ela tá aos trancos e barrancos com as suas emoções, com as suas questões, né? Então, essa mamãe, ela vai passar aquilo ali por ressonância para essa criança. E lembrem, essa personalidade, ela tá ali sendo construída. Esse inconsciente que eu falei ali atrás para vocês, 95% de inconsciente com 5% de consciência, tá sendo construído ali. Então, você, no ponto 2 que eu tô trazendo para vocês, você deve saber o que aconteceu na tua infância, pode até... E aí, quando eu respondo no ponto 2, não necessariamente, tu pode até ficar numa certa superficialidade, mas tu precisa ir de encontro ao qual é a origem desses traumas e bloqueios que hoje estão impedindo a tua vida de funcionar e de andar, que é a clareza que eu falei no ponto 1, tá? Então, dos 5 pontos que eu tô trazendo hoje para vocês. Ponto 1, clareza. Ponto 2, não necessariamente eu preciso me aprofundar, vamos lá, eu que gosto de pegar lá uma varinha e ficar cavocando a ferida, olha, azul com azul. Ficar mexendo e cavocando tanto. A gente não precisa cavocar tanto, não precisa doer. Não é isso. Mas só ter consciência e entender. O ponto-chave é por que eu vou então olhar para entender. Quando eu entendo, eu trago clareza. Eu trago para aquele 5% de consciência um potencial de ele fazer o que eu falei antes. De que os 5% de consciência aqui tragam uma virada de chave nos 95% que estão inconscientes, tá? E o inconsciente, ele vai fazer de tudo sempre para que você mantenha-se no inconsciente, porque é um local seguro,
que ele acha que é seguro, porque ele aprendeu daquele jeito, ele não quer mudar, ele não tá afim de entender alguma coisa diferente, não. Ele quer ficar ali com as crenças que foram criadas lá na infância. Ai, tá bem melhor aqui, eu vou ficar aqui. E aí eu chego no terceiro ponto, que são as crenças. Exatamente esse é o terceiro ponto, gente. Então, quando eu tenho clareza, não necessariamente futricando a ponto da coisa, doer, mas apenas o suficiente de que eu chegue no entendimento de quais são as crenças que estão me limitando. Porque tudo ali que é uma crença que está te limitando são questões que você vai precisar resolver, que você vai precisar desbloquear, precisar ali destravar, quebrar bloqueios mesmo, para que aquilo ali traga fluência para a tua vida. No momento que eu resolvi uma crença limitante, alguma coisa que estava me limitando, me impedindo, o que eu vou ter dali para frente na minha vida? Fluência. Então, facilidade para que as coisas aconteçam, o que nos traz para o quarto ponto dos 5 que eu trouxe hoje para falar com vocês. Então, tenho clareza, vejo o suficiente, mas não necessariamente futricando para que venha uma dor, mas eu encontrei crenças limitantes. Quando eu encontrei crenças limitantes, eu já sei o que eu preciso limpar, o que eu preciso resolver para desbloquear. E aí o quarto ponto me traz para isso, me traz para que eu possa resolver, desbloquear, quebrar travas e tudo mais. E aí, quando muitas vezes a gente, por exemplo, vê, gente, além da terapia de fala, que eu falo muito para vocês aqui, que é esta fala livre, constante, que você tem com o teu cliente, com o teu paciente, tanto por uma psicanálise, tradicional, assim como uma psicanálise integrativa, que tu pode ter uma visão dos outros, não é autores, dos outras pessoas, que trouxeram pela psicanálise analítica, por exemplo, que é Jung que traz, então de outras pessoas que trouxeram para a humanidade esse entendimento da mente humana, que todos eles vão entrar num ponto em comum. Essa fala livre faz com que uma hora, como eu, Gabriele, digo, tu dê com a língua nos dentes. Então vai emergindo deste teu inconsciente, desses teus 95%, coisas que vão surgindo. E o profissional, com o olhar clínico, com a experiência, com o que sabe dos estudos de como que a coisa funciona, desse tipo de comportamento, desse inconsciente, desse consciente, dessa mente humana, ele vai percebendo o que tá vindo à tona, o que vai ali mascarado e que, querendo ou não, deu com a língua nos dentes, como eu tô dizendo, tô falando, tá? Tudo isso, gente, para que a gente chegue na possibilidade de ir desbloqueando isso que a gente está falando até o momento, dessas crenças e tal, tá? E aí a gente vai ter outras formas, outras técnicas, outras possibilidades, como as próprias terapias energéticas, que te levam em contato com toda a parte também espiritual, porque somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E eu não estou falando de religião, eu não tenho religião, eu respeito a tua religião, eu respeito o que você acredita, só que é fato, ciência já mostra que nós temos o nosso corpo físico, nós temos essas conexões, cada vez mais a ciência mostra, aliás, essas conexões do nosso corpo físico com outras dimensões, através da nossa pineal, através de partes do nosso corpo físico. Então, quando a gente se entende humano, vivendo experiência espírito, alma, vivendo experiência humana, a gente entende que a gente faz parte de um plano maior, de um universo, que não é só o planeta Terra, tem outros planetas, etc. A gente entende e isso a gente entende pela psicossomática, mais do que falado cientificamente, que é o quê? É isso que vai vindo dessas outras dimensões e do espírito que vai chegando no corpo físico, psicossomatizando. Psique, é alma. Então, se somatizando no teu corpo, tá? E é isso. Então, quando a gente tem
essas curas energéticas, com terapias energéticas, onde elas agem? Elas vão agir nestes outros corpos, elas vão agir no nos teus pontos energéticos do teu corpo, tá? Então a gente tem os 7 chakras, que são os 7 aqui do nosso corpo físico, tá? Porque a gente tem mais chakras aqui acima da nossa cabeça, tá? Lá em direção ao cosmos, e tem chakras que descem dos pés abaixo, planta dos pés para baixo, tá? E aí isso vai mexer ali nesses pontos, porque os chakras, eles nada mais são do que vórtices energéticos. Então quando eu tô falando de desbloquear, eu tô falando em mexer com a tua parte energética do teu corpo, que é tudo isso. Então, se existe bloqueios, existe esses vórtices energéticos, que são círculos que deveriam ficar sempre circulando energia, eles estagnam, eles param e eles não circulam mais. Então, quando eles não circulam mais, a tua vida, teu corpo físico, enfim, tudo vai se materializando em doença, tá? Então, entendam que desde o início, quando eu tô trazendo os 5 pontos, e neste 4º ponto que eu tô falando em desbloquear, quando você entende, primeiro teve que entender, teve que chegar lá na infância, teve que olhar para a infância, teve que entender o que aconteceu. Eu preciso falar uma coisa importante para vocês, para finalizar isso, que é para fechar, né? Então, quando você entende tudo isso e você entende que você precisa mexer, desbloquear e tal, você vai mexer, corpo energético e tudo mais, mexendo no teu energético. Por isso que as curas integrativas com curas e terapias energéticas, elas têm efeito, e aliás, o efeito, em uma sessão você já consegue ver resultado, tá? E não é mágica, é você se conectando com o teu eu interior e com o Criador, com o cósmico, com Deus, com o que tu quiser falar. A tua questão, tá? E aí vamos ao 5º ponto, o 5º ponto, tá? O 5º ponto, gente, é relacionado a tudo isso que eu tô trazendo até agora, desde o início, falando dos 5 pontos, né? Depois que eu vi aqui que na verdade são 4 pontos, eu tô falando todo o tempo 5 pontos, gente, tá? Mas querendo ou não, esse último ponto que eu até parei aqui agora há pouco para anotar, gente, ele é o 5º ponto, tá? E que já pode ir para um resumo disso, tá? Qual é este 5º ponto, tá? Vamos lá, falei no primeiro ponto por que é importante saber sobre a sua infância, que é o nosso tema. Clareza. Segundo, não necessariamente você precisa futricar muita coisa ali, mas você precisa trazer para entender quais são as crenças, que é o 3º ponto, crenças limitantes, para que tu chegue no 4º ponto e tu possa desbloqueá-las. E aí vem tanto desbloquear contigo, tendo uma virada de chave aqui com a minha live, eu falando alguma coisa que pode ter te trazido uma consciência de algo, assim como o 5º ponto, que é entendendo que toda a sua infância, por mais que tenham acontecido coisas, tanto graves, complexas, quanto mais simples, porém que também criaram crenças limitantes que hoje impedem que a tua vida ande e que você esteja travada, o 5º ponto é: papai e mamãe não têm culpa de nada. Entenderam? Vou repetir. Papai e mamãe são os modelos que você teve na infância. Eles não têm culpa de nada. Então, repetindo, papai e mamãe não têm culpa de nada. Escreve esse mantra no teu eu interior. Papai e mamãe não têm culpa de nada. Papai e mamãe não têm culpa de nada. Por que é importante a gente frisar isso, gente? Porque muitas vezes você vai vindo de encontro com toda essa caminhada de buscar na tua infância, tudo mais e tal, o que aconteceu, etc e tal. E aí começa aquela coisa, porque meu pai é culpado, porque minha mãe, porque só está acontecendo isso na minha vida, porque a minha mãe e o meu pai me deram essa educação. Pronto, agora estou representando para vocês. Mas e aí? Será mesmo? De repente tu tá aqui me escutando e você é mamãe, você é papai, e aí? Né? Aí daqui a alguns anos o teu filho vai apontar o dedo na tua cara e vai dizer: porque você me deu uma péssima educação, porque se você não tivesse me dado... Gente, papai e mamãe não tem culpa de nada. Por quê? Porque eles, primeiro, que eles fizeram o melhor que era possível que eles tivessem feito naquele momento. Então pensem, se
eles fizeram daquele jeito, era a consciência, era o que eles sabiam fazer naquele momento. E o segundo ponto sobre isso é que você tem esse papai e mamãe como um modelo daquela época. Então, não quer dizer que eles sejam os mesmos papais e mamães de hoje, que foram na tua infância hoje. Por quê? Porque a vida anda, porque as coisas andam e porque eles estão evoluindo e enfim, ou não, mas enfim, na sua busca estão evoluindo ou não estão, porque assim, pelo amor ou pela dor, a água corre, bate na bunda e a pessoa tem que se mexer e fazer alguma coisa na vida delas. Então, com certeza, teu papai e tua mamãe, que foram teus quando tu era criança, não são mais quem eles são, quem eles foram lá. Só que significa que você que está me ouvindo agora, vocês que estão me ouvindo depois na live gravada, vocês têm um modelo. E esse modelo tu carrega no teu inconsciente pro resto da tua vida. Então, eles não têm culpa, eles fizeram o melhor que eles puderam ter feito, tá? Se eles não puderam estar presentes, aí vocês vão falar assim, mas imagina, tu nem sabe minha história, né? Eu fui largado, não sei o que, no latão de lixo, aqueles bebês abandonados, né? Pois é, complexo, mas assim, e aí? Essa criança, essa pessoa, ela teve um destino, ela acabou tendo alguém que criou. De repente não foi um papai e mamãe que adotaram e que foi oficializado, mas enfim, mas teve alguém que teve uma representatividade tanto de mulher quanto de homem. Então tem aquilo dentro de você que é um modelo do masculino e do feminino que tu vai carregar para tua vida, e todas as tuas relações que você tem hoje na tua vida, elas se relacionam de acordo com a forma como você tem no coração, como você vê o modelo de mulher que você teve, que foi mamãe, ou a tua criadora, ou o modelo de papaizinho que você teve, que foi o teu papai. Então, gente, esse modelo tu carrega como adulto. Então, às vezes, a gente vai ver um adulto se comportando totalmente infantilizado, porque ele, né, não é porque o papai e a mamãe tiveram culpa e agora ele se tornou infantilizado. Naquele momento, eles fizeram o que eles podiam fazer. Esse adulto, ele tá infantilizado porque ele tá se colocando todo o tempo como se o outro pudesse ter responsabilidade sobre a vida dele. E não. Um adulto, ele é responsável pela própria vida. Então, é aquilo que eu falei ontem num ponto da live, do perdão, é sair da cadeira de vítima e assumir a sua responsabilidade. É assumir a autorresponsabilidade, né? Quem você é, o que você tem para fazer, o que você traz de encontro e que você tenha aí para assumir na tua vida. Então, é a autorresponsabilidade, né? Porque... Então, eu vou culpar papai e mamãe da minha infância porque, minha vida tá uma porcaria hoje, tá? Mas e aonde está a tua autorresponsabilidade, tá? Então, gente, eu comecei falando, vou passar pra gente ir fechando, que eu até falei que hoje o Poção Mágica não ia, né? Muito longo, a gente começou às 8h03, tá? 20 horas e 3 minutos, tudo cálculos numerológicos, tá? E o que eu falei hoje, vou resumir para todos vocês que estão me vendo agora ou depois, tá? Falei no ponto 1, vamos lá, tema da live, por que eu devo saber da minha infância, né? Se você sabe, por que é legal saber? Ponto 1, pra gente ter clareza. Na medida que a gente tem clareza, a gente consegue resolver diversas questões da nossa vida. Aí a gente chega no ponto 2, mas não necessariamente eu preciso saber tudo, que o que eu quis dizer é que eu talvez não precise saber de detalhes, tá? E não preciso ficar lá futricando naquela ferida que pode estar aberta ainda, mas você nem sabe que está aberta. Mas a gente vai saber o suficiente para a gente chegar no terceiro ponto, que são as crenças limitantes, que... como o nome diz, né, limitantes, elas impedem que você resolva diversas questões na tua vida. Seja em que aspecto a gente esteja falando, seja no financeiro, seja no amoroso, seja no familiar, relação com os filhos, não importa. Mas crenças essas que acabam realmente impedindo que você flua, que você siga. Então a gente chega no quarto ponto, que é para que você vá
Ai, se jogue no... Não, se jogue não gostei do se jogue, porque... Mas se joga com paraquedas 100%, tudo bem. Mas para que você se jogue na tua vida, pronto, assim é legal, porque é isso que eu quero dizer, que você possa ir de peito aberto para realizar o que tu quer realizar, seja em que área da vida queira. Você precisa estar com este quarto ponto resolvido, você precisa estar com essas crenças, entender então se tem crenças, então desbloquear, vamos entender o que é isso, vamos destravar isso, tá? E aí a gente vai nesses desbloqueios pronta para bater no peito e seguir para a vida e seguir para essa questão aí de encontro dos teus desejos. E aí o quinto ponto que eu trouxe sobre esse tema é: papai e mamãe não tem culpa de nada. E aí eu falei o quê? Que eu repeti? Papai e mamãe não tem culpa de nada. Terceira vez, papai e mamãe não tem culpa de nada. É para você entender e ficar gravado aí dentro de você. Por quê? Porque eu tô falando de infância e aí a gente vê muito isso em terapia, vê muito isso nas questões de as pessoas quererem apontar o dedo para pai e mãe. E não, né? Como eu expliquei, eles foram um modelo que você teve lá e hoje eles nem são mais essas pessoas. Só que eles ficaram gravados no teu inconsciente para você resolva, né? Você ter aquilo ali de bucha entre aspas, tá? Não é bucha entre aspas. Lembrem-se, como você vê o seu papai é como você vê as pessoas do sexo masculino na sua vida. Então, se você é uma mulher, você vai e heterossexual, não vou entrar nesses méritos, mas enfim, você vai se relacionar com um homem, até um amigo, enfim, que tem essa questão parecida, semelhante com o papai, tá? No lado bom e no lado desafiador do papai. E e a figura feminina a mesma coisa. Então os homens eles vão se relacionar com mulheres que remetam a mamãezinha deles, tá? Lembrem que é o modelo lá da infância, tá? Por que então a gente precisa fazer esse entendimento de infância e tudo isso? Para que a gente chegue no entendimento dessas coisas todas que eu trouxe hoje para vocês, achando o que tá me impedindo. Qual é a crença que está atrapalhando a minha vida, seja em qual área da minha vida seja, eu quero um relacionamento, então o que está atrapalhando ali? Eu preciso resolver aquilo, gente, essa é a grande chave, tá? Preciso resolver destravando, desbloqueando, aí que acabam entrando as terapias, e como eu disse lá atrás, tanto a terapia de fala, ela é interessante porque ela vai te trazer pontos que tu vai colocar para fora a partir da tua fala constante, né, em toda a sessão, assim como técnicas, né, que vão de encontro àquilo ali, né, então a bioconexão, outras técnicas que trabalham com a parte energética, técnicas de cura e que vão chegar nesses pontos, tá, gente? Então, assim, esse é um panorama geral, digamos assim, ó, dá pra fazer assim que o filtro não sai, né? Esse é um panorama geral que eu queria trazer hoje sobre esse tema para vocês, né? Como eu trouxe, assim, passando por alguns pontos que, assim, que eu achei interessante para trazer, que eu acho que tem total relação com isso. Não só relação para a gente entender, mas para a gente começar a achar aquela luzinha no fim do túnel, né? Esse entendimento. E lembrando sempre, gente, quanto mais autoconhecimento, autodesenvolvimento, buscando o nosso entendimento, mais clareza você vai tendo, mais de encontro com as suas questões você vai chegando para que tudo vá fluindo na sua vida, sabe? Então, não só porque eu trabalho com isso que vocês sabem, como terapeuta, tudo, mas por experiência mesmo, gente, por ter sido a minha caminhada. Então, não pensem que é a caminhada só de quem tá chegando no meu consultório, que tá chegando em consulta comigo. Não. Eu passei por essa caminhada, né? Como eu contei lá. Podem ir lá no YouTube dar uma olhada na minha história, que eu conto desde a infância eu fiz terapia, tá? Não com as integrativas ainda, as integrativas eu fiz nos últimos anos, mas com a psicóloga, com a psicanalista, com terapia de fala, né? Então, assim, eu tenho isso, eu acho muito interessante porque hoje cada vez mais eu tenho mais certeza de que o nosso trabalho, ele tá relacionado com toda a nossa história de vida, obviamente, né? Não é o nosso trabalho, porque não é além do trabalho, é a missão. A nossa missão de vida,
missão de carreira, missão espiritual, mas a de carreira, ela tá relacionada com coisas, tô dando spoiler para vocês, isso é segredo, porque eu falo em consulta, tá? Então, fantástico isso, mas assim, a nossa missão de carreira, ela está relacionada com a tua história de vida, com aquilo que tu foi mais desafiada na tua vida. Sabe aquela coisa que tu pensa assim, ou que tu ainda não resolveu, ou que tu já resolveu, ou que tu estás resolvendo, né? Mas é aquela coisa assim, pá, isso aqui é bucha, hein? Meu Deus do céu, complicado. Então aquilo é aquilo que vem muito de encontro, aquele pulsar dentro do teu coração, sabe? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada pela participação de todos que puderam estar aqui comigo, tá? Desde o início até o final, durante a caminhada. E quem tá me assistindo depois, eu deixo aqui um convite para que vocês acessem. Quem não é inscrito ainda no meu Instagram, se inscreve, né? Passa a me seguir, que eu tenho trazido conteúdo, cada vez vou estar trazendo mais. E eu tenho um canal do YouTube, tá? Que é o mesmo nome aqui do Instagram, tá? É Doutora Gabriele Tubbs, Estruturação Emocional. Me procurem lá, me sigam. Tem vários vídeos lá. Eu vou colocar o Poção Mágica de Gabi, eu tenho colocado lá, porque a proposta dele é acontecer no YouTube, tá? Então, é uma transição ainda que a gente vai voltar a fazer lá, que no início eu comecei fazendo lá. E lá o convite é, assistam o vídeo que tá no meu YouTube, nos últimos vídeos, sobre a minha história, tá? É um vídeo que ficou com uma trajetória de alguns minutos, porque eu comecei, para vocês entenderem, eu comecei a minha história na barriga da minha mamãe e eu fui até hoje, tá? Que são vários anos, eu não vou contar quantos para vocês, tá? Então, deem uma olhada lá na minha história, porque eu faço um link comparativo tanto da minha história de vida de fato, quanto as crenças e as situações que eu sei que eu fui enfrentando e que eu, com a minha autoanálise e tudo, eu sei o que aconteceu, eu sei das minhas buscas, né? Só que eu abri isso para vocês, tá? Para vocês entenderem diversas coisas, porque pode ter certeza que você ouvindo a minha história, fichas da tua vida podem cair. Não quer dizer, não tô dizendo que a tua história seja parecida, seja igual a minha, óbvio que não, nem semelhante, pode ser completamente diferente, mas pode ter uma partezinha da minha história que tu te identifique e que caia uma ficha pra ti, porque como eu sempre digo, essas lives, esses vídeos, né, que eu tenho da minha história, outros vídeos do YouTube que eu trago algumas informações, que uma ficha caia, que alguma coisa tu tem ali de virada de chave, como eu gosto de dizer, já é o grande despertar daquele 5% de consciência que cutuque o teu inconsciente, que é a maior parte, que é os 95%. Parece muito simples isso, mas isso faz com que você vire chave de algumas sessões terapêuticas em um insight que tu tenha. Eu não tô de brincadeira, isso é muito sério, gente, é muito sério, tá? Já vai te ajudando nesse caminhar. Tá bom? Então, gente, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de vocês, na alma de vocês, na mente de vocês, e que todos esses três conjuntos, coração, alma e mente, possam ficar conectados para que você tenha cada vez mais amor próprio, que é o que te leva para aumento da tua consciência e realização do que tu veio fazer aqui na Terra, porque você não veio a passeio. Então, seja, né, e faça o que você veio fazer aqui, tá bom? Então, beijos aí infinitamente nutritivos. A gente se vê na próxima amanhã. Amanhã eu vou fazer live 1h07, quem conseguir me acompanhar, tá bom? 13h07. Vou fazer até sábado, todos os dias, trazendo assuntos diferentes para vocês. Beijos, beijos, beijos!